E aí, galera, estamos aqui no segundo episódio do podcast Outras Coisitas Mais, onde a gente conversa sobre música, entretenimento, arte, cultura e outras coisitas mais, obviamente. Hoje eu estou muito bem acompanhada, a gente vai falar de música, que é um tema que, para mim, é maravilhoso. Eu já fui um pouco da área da música, né? E nesses caminhos de música encontrei duas figuras. A gente está aqui hoje muito importante. Uma pessoa que tem uma agenda lotadíssima, que assim, a vida é uma tribulação. Eu não sei como é que eu consegui, em época de carnaval, essa pessoa aqui, que é João Luiz. Palmas. Vamos ver se saem as palminhas. Se não sai, sai a nossa. Obrigado, mano. Sai de novo. Maravilha. E temos aqui o Winnie, que foi... Minha gente, a gente está global demais. Que foi participante do The Voice e é daqui de Sergipe. Winnie! Clap, clap, clap. Gente, é muito legal ter vocês aqui. Eu queria muito chamar vocês, porque, assim, como eu falei, música é um tema muito caro para mim, né? Eu fui DJ por um tempinho. Aprendi um pouquinho de música quando eu estava lá na faculdade e tal. Mas eu queria receber vocês aqui para poder a gente bater um papo de música. E eu acho que vocês têm muito know-how, até muito mais do que eu, muito mais, né? Enfim, vamos bater um papo aqui, vamos falar. Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, dessem boa noite, bom dia, boa tarde para qualquer um. E desse assim, falassem, meu nome é tal, como é que você se apresenta? Meio Tinder, assim. Perfil do time, descrição. Vai, fala. Eu me apresento como João Luiz, né? Meu nome é João, mas eu falo João, é o nome artístico desde 2013. Arrase. E me apresento como um profissional da música e estudante ao mesmo tempo. E quero dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com você. Obrigado, viu, por isso. E você disse que não porque eu sou da área da música meio assim, paralelamente. E eu acho você uma super profissional, vamos dizer assim, porque você está por dentro de tudo, mais do que eu, pelo menos. Não, mas mas mercado da música, ela sabe tudo. Então, a gente vai se inteirando do mercado e vocês são os verdadeiros profissionais, né? A questão é a seguinte. E o Winnie, se apresenta aí no Tinder da Malu. É maravilhosa, né? A gente sou suspeita para falar de Dona Maluca. A gente já se conhece, tem umas caras, né? Tem um tempinho, mas a gente não se vê, tem um tempo. É verdade. Inclusive, já fizemos outras cocitas musicais, não foi? Outras Gravamos cocitas mais. beats, inclusive. Beats, produções. Exatamente. Então, foi eu tô massa. amando esse reencontro aqui com você. Vai ser muito bacana bater esse bate-papo. Bater esse bate-papo é ótimo. Bater essa conversa com a galera. Tá aqui com o João, que inclusive eu não conheci como João. Estou sabendo que o nome dele é João. Agora. Tu achava que era João? Eu já conheci como João. Como João. Já nome de guerra, pá. Já foi, João. Tá. Carecão já na noite, tocando horrores, cantando horrores. Mas o prazer é meu estar com ela aqui. Desde antes dela ser global, já era fã. Não, mas eu tô amando essa vibe aqui com vocês. Inclusive, né, viemos aqui todos combinadinhos aqui, né? De preto, vamos fazer um dueto já. Tá, você também aí já em sintonia, né, no contraste. Gente, pois é. Menina, mas já estão me cobrando esse negócio de fazer batida, de voltar pra noite, de não sei o que lá. Eu disse, gente, ó, de produção eu sou muito fraca, mas não sei produzir muito bem. Eu preciso voltar. Conversas, viu? Porque... eu arranhava umas coisinhas antigamente, mas sensacional, Alô. Fala sério. Então, se é global disse, então porque vamos falar um pouquinho de como vocês começaram esse negócio de música, né? A gente... para mim, sempre foi uma coisa muito, sei lá, natural para mim. Mas a família tem muita influência, né? Você tem uma família de músicos, né? Basicamente. Sim. Com exceção da minha mãe, porque ela disse que alguém tem que ficar em casa para bater palma, né? Alguém tem que ir pro show segurar a bolsa, segurar as câmeras e assim... Meu pai é maestro, meus irmãos também são músicos. Eu não sei... Meu irmão mais velho, que se formou na UFES, eu não sei se chegou a estudar com o João, que o João também tem formação. Não sei, acho que ele se formou primeiro que eu. Acho que foi da segunda turma. Eu sou da sexta ou sétima, eu acho. Eu fico perdida no timing da coisa. Mas, enfim, meu irmão do meio também é músico, baterista, então a gente meio que já foi imerso nesse universo musical. Sim. Na verdade, meus pais vieram para Sergipe por conta da música, assim, né? Meu pai veio a convite de um padre, um seminário no qual ele trabalhava no Rio de Janeiro. Meus pais são do Rio de Janeiro. Meu irmão mais velho também. Ele já veio para Sergipe já com 6, 7 anos de idade. E aí, numa proposta para trabalhar para montar um coral numa então faculdade, na época faculdade Tiradentes, veja só, hoje a gente sabe que essa faculdade é exatamente a outra, né? A UNIT tomou uma outra proporção. E aí,
em tese, ele ficaria 6 meses em Sergipe. Só que a coisa deu certo, ele ficou esses 40 anos aqui já no estado. Sim. E aí, o que acontece? A gente teve as coisas que teve dentro de casa, nossa formação pessoal, do nosso círculo social também, por conta da música. Então, eu não teria a mínima possibilidade de ver a música como um hobby, como, infelizmente, muitas pessoas ainda têm essa percepção em relação às artes no contexto geral. O que eu acho um equívoco, principalmente com tanto de informação realmente que a gente tem disponível na internet. Então, meu pai comprou a casa que ele mora até hoje por conta de jingle de político. Campanha eu acredito. Campanha política. Eu acredito. Ele saiu fazendo, fechou um estúdio com um amigo dele que virou um dos melhores amigos da vida, assim, o Peta, que agora está em Fortaleza, trabalhando lá com a galera do forró. E aí, ambos compraram casa. O Peta trabalhava num outro estúdio também nesse meio de gravação de jingle, tanto de político como para algumas escolas, empresas. Ele montou o estúdio dele com essa grana vindo dessas gravações. Ou seja, a gente estudou nas escolas que meu pai trabalhava como bolsista. Então, tudo realmente... Tudo girou. A música foi o ganha-pão de vocês e foi a formação de vocês. Assim, então, totalmente, né? Comeu, bebeu, cantou, sorriu, chorou, de tudo. Pode crer. Ai, peraí, que chegou um lanchinho aqui pra nós. Falando em comer e beber. Falando em comer e beber, e a música que sustenta a alma, pode trazer. Porque aí a gente já vai aqui, a gente hoje tá assim. A gente tá muito podcast famoso... que coloca... Só falta o patrocínio. Aliás, eu vou deixar esse recado no final, mas eu vou relembrar já agora que estamos aqui com o Spark. Tem essa TVzinha aqui e tem a vossa aqui, a querida que está nos comunicando. Estamos aceitando se você quiser fazer o seu patrocínio aqui, se quiser colocar a sua marca. A gente está precisando de muitas coisas. É um podcast... Olha aí. Olha o Winnie. É um podcast que está começando. Então, pode ter muita coisa, assim, qualquer produto. Você. Pode ter tudo, inclusive. Coisitas mais, muitas coisitas. Pode deixar aqui, gente. A gente vai servir... Joga o arroba. Menino, que é isso? Inclusive, isso aqui de um amigo meu, tá? Inclusive, já vou colar na dele pra ele patrocinar as já coisas. Já faz a propaganda gratuita pra ele se empolgar. Isso, amigo tem nome? Tô fazendo uma fria agora pra você. Mini delícia, sabor que vigia. Vicia, menina. Vicia. Vigia e vicia, Vigia, né? vicia. É um horário de vigiar, porque deve estar uma maravilha. Pronto, vamos dar uma abridinha aqui neles e aí a gente continua. Mas deixa eu terminar o seu tópico, que eu acho que o seu tópico seu tópico é doideira, assim. Você falou da questão do músico, ele, tipo assim, muita gente acha como é hobby, mas tem gente que vive de música e que não necessariamente está, tipo, em televisão ou tá com grandes contratos com gravadoras e tudo mais. A pessoa vive de música. E jingle de política é um negócio que vende bem, assim, né? Que a gente sabe que nessa época de política é babado. E aí, uma vez, full time, né? É full time. E ele faz para um só por época de política ou ele faz para mais pessoas? Geralmente, é porque assim, a gente entende, por Sergipe ser um estado menor, assim, a gente consegue entender melhor essa dinâmica. Sim, a dinâmica, assim. né? Então, normalmente você fecha ali um estúdio, uma produtora para trabalhar especificamente com uma coligação, né? Então, de lá de dentro pode ver tudo o que acontecer, realmente. Você já vai planejando, aqui, entregando o job da galera, ó. Não, mas é planejamento. É planejamento. É planejamento antes de qualquer coisa. Então, você realmente se prepara para os possíveis cenários, né? Sim, claro. Então, para momentos, ainda mais agora com a internet, né? Então, você tem momentos de debate, você pensa em primeiro turno, você nem sabe se vai para o segundo turno, você já prepara algo, já deixa pronto ali para o segundo turno. Já está pronto, O jogo pode virar. Às vezes você está atrás, às vezes você, de repente, desponta nas pesquisas. Então, é um universo de possibilidades, assim. Então, um universo esse de possibilidades que a arte também proporciona, né, para quem produz, de fato. Então, tem toda uma estrutura, e é isso que você falou. Tem uma galera que faz justamente esse corre ir para frente, né, que não são necessariamente os protagonistas. A gente tem, por exemplo, vocês estão vendo essa estrutura toda aqui, tem a Marília aqui por trás comandando tudo, já organizou isso daqui antes da gente chegar. Então, tem essa galera que deixa tudo minimamente ajustado para que a gente consiga executar as coisas e depois fazer esse material, esse conteúdo ficar pronto e acessível para consumo. Então, tem todo esse universo, tem toda essa galera. Então, não dá para achar, é um hobby. Não posso chegar lá e fingir que eu sou alguma coisa de repente, né? Então, há um preparo, há um planejamento, há um estudo que é constante e que vem sendo exigido com muito mais tempo, né? Porque
de uma forma mais intensa também, porque a tecnologia ela vai desenvolvendo a cada ano, assim, então as coisas têm mudado muito rápido. Então esse timing também muda para quem consome, para quem produz, enfim. Então tem todo Tem que se atualizar o tempo todo, né? Tipo, é uma loucura. E exige também uma criatividade muito grande, que é um processo que só quem tem que passar é que sabe as dores, né? Enfim, eu vou voltar para isso aí. De 2 às 6. Não, esquece. E eu vou voltar para isso aí. Mas, João, fala aí do seu background, até chegar hoje assim nessa... O rei da noite, Aracajuana. O rei da noite. Ele arrasa. E das festas privates também. Gente, contrato para o João para festas privates. Eu vou botar depois os contatos de vocês embaixo, sim, assim, se a galera, né? Obviamente, a gente vai, né, vender o peixe de vocês, é óbvio. Mas inclusive, fala aí. para vocês que estão assistindo fora de Aracaju, né? A gente tem que expandir isso aí. Gente, pode chamar, a galera vai. De telespectador e nível nacional. Não, aqui é intergaláctico. Mas fala aí, como é que foi teu começo assim? É um pouco parecido com o dele e com o de Winnie, não é, né? Ela teve uma família que já sobrevivia da música antes mesmo dela nascer, né? Isso é... Não tive escolha, de fato. Eu acho isso maravilhoso, inclusive por isso que você é uma grande cantora, uma grande musicista. É um lorde, né? Ele é um gentleman. Meu pai sempre foi músico também. Quando eu nasci, ele já cantava na noite. Ele é considerado o precursor do rock autoral em Aracaju. Qual o nome do seu pai? Luiz Eduardo. Ele tem uma banda chamada Crove Roll Show. Luiz Eduardo. Salve pra ele, né? Tem que dar o salve pra galera que vive de música e que fez música, né? Só que ele nunca viveu de música, essa é a diferença. Ele sempre foi professor, né? Ele é professor universitário hoje de letras. E a música para ele sempre foi um hobby. Ele fez muita coisa autoral, fazia muitos shows aqui, ganhava uma grana, mas nunca foi a fonte de renda dele. E eu meio que me empolguei quando era criança, quando as pessoas me falaram: olha, você é talentoso. Eu acreditei e decidi viver de música. Desde os 14 anos eu ganhei dinheiro com música. Assim, meu primeiro show com cachê com 14 anos, aí com 18 eu já vivia exclusivamente de música. Então hoje tudo que eu tenho é graças a esse trabalho que eu faço, assim, primeiramente nos barzinhos e atualmente só nas festas particulares aracajuanas. Então tu não tá mais em barzinho? Não, parei, até tem essa militância que eu sempre falo lá, não... Sempre tem uma militância envolvida. Não pague cachê, porque, enfim... São vários motivos que me fizeram Eu acho que esse tema tem que ser abordado. Eu acho, porque, veja só, por que eu vou falar? Porque, assim, eu também trabalhei como DJ na noite, e aqui não é pra, tipo, eu vou queimar... Não, eu não, até porque eu não vou citar nomes de ninguém, mas é bom para o público ficar ciente disso. Existe essa questão, muitas pessoas não sabem, do couvert, né? Que o público precisa ser educado, né? Precisa. As pessoas não sabem disso. Isso. Da questão do couvert. Pública, hein? Exato. Do mesmo jeito que foi uma discussão por muito tempo, essa questão dos 10% do garçom, né? Se ia para eles mesmo, se não ia, se eles juntavam tudo e que fazia, acabou, sei lá. a discussão meio que acabou, saiu da pauta, mas continua sendo um grande problema, né? Grande problema também. Eu tenho amigos que são garçons que eles não ganham, é um negócio assim absurdo. Então imagine, se eles não ganham, imagine o couvert do artístico do músico, né? Pois é, então tem esse rolê, por isso que eu queria comentar, é justamente da gente ter lá na casa, às vezes, couvert, cobramos R$5 por pessoa, R$7 por pessoa, enfim, o valor varia muito. E a gente nem sempre vê esse dinheiro, porque, na verdade, às vezes já é combinado um valor com o músico por hora ou por alguma coisa assim, e, às vezes, pela quantidade de pessoas no local e de consumo, inclusive, no local, esse valor vai muito mais acima. E aí o consumidor pode estar pensando que está pagando diretamente existe você. Existe uma regra básica que está em todo lugar do Brasil. Minha linha de estudos na universidade é sobre trabalho musical, né? E aí tem vários pesquisadores de vários lugares do Brasil, inclusive do meu grupo de pesquisa, gente de Londrina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, chegamos à mesma conclusão. Existe uma regra básica. Se o barzinho não tem público suficiente, aí ele dá o couvert artístico para o músico, porque aí vai dar, sei lá, 50 conto. Sim. Aí, quando tem público, né, fixo, por exemplo, sei lá, os bares da Orla de alguma cidade e suposta, enfim, que dá, sei lá, 100 pessoas ou mais, aí ele vai pagar um cachê fixo, porque o que vier a mais é lucro para ele. Enfim, essa é a regra. Sim. Mas aí quem determina essa regra? É meio que quem está no poder, porque é o seguinte, existe uma luta entre dono de bar e músico, né? Qual é a parte fraca da balança? O músico. Racionalmente o músico acha que é a parte fraca, mas não é, né? Porque ele
que tem... Sim, né? Só que aí Sim. ele acha que é, e aí fica em situações muito ruins, né? Tem músicos que estão passando... Vamos falar sobre a pandemia, por exemplo. Músico que não tinha nada para comer, não tinha como manter suas famílias. Então, assim que voltou da pandemia, ele queria qualquer oportunidade de trabalho. Então, o dono do bar, sabendo disso, se aproveita, né, da posição de Sim. poder que ele tem para barganhar. E aí o músico meio que, vamos garantir, né? E eu entendo esses músicos, eu não julgo não, porque cada um sabe. Das suas dores, né? As suas Passa, necessidades. né? É verdade. É bem isso. E aí tem uma situação que, tirando a parte financeira, né, desse acordo, existe o outro lado do acordo, que a gente faz com o público, que fideliza a partir do momento Isso. que você fideliza naquele estabelecimento também. Isso. E cadê tal cantor? Cadê o Malu, que não aparece mais por aqui? Perguntaram muito. Como você vai explicar isso para um cliente? Né? Como é que você explica isso para o cliente que ficou assíduo daquele estabelecimento? Pelo motivo que for e também pelo músico. Se ele sabe que ele contribui sempre com o CUVET toda vez que ele frequenta o estabelecimento, né? E você fica esperando. Então, tem esse lado humano também que não é colocado nessa balança, né, de forma igualitária também. Então, Sim. são muitos poréns, é muito delicado. Eu espero realmente que a gente tenha uma mudança nesse contexto, porque, assim, não é válido, né? Eu vejo... o João colocou algo extremamente importante. E tem outro também, várias questões, né? Fora que, assim, a gente não vê em todos os estabelecimentos investimento mínimo de equipamento. As condições são... É complicado. É eu complicado. já tive várias vezes. Tem o meu irmão mais velho, Maguinho, ele dando no carro dele, o que mais tem é equipamento de som, assim. A gente tem, né, a nossa estrutura, assim, para eventos particulares. E a gente acabava levando para determinados estabelecimentos, porque... Já leva por garantia, né? Vai que o Exatamente. de lá seja vai que ruim. não tem. Sabe como é que vai ser. Eu, como DJ, já tive essa questão. Tipo assim, eu falava, não, eu vou levar meu equipamento. Tá? Vou contratar você, tá, beleza. Eu vou comprar meu equipamento. Aí estão achando, porque muitos DJs fizeram isso para sobreviver também e para, tipo assim, ter uma outra renda de uma certa forma, os equipamentos de som. Aí pensa que eu vou chegar com uma caminhonete, né? Com luz, com estrobo, com não sei o que, e caixas de som. Eu tenho o meu equipamento de música. Caixa de som, eu imagino que a casa deve ter, né? Eu imagino. Não tem, não. Aí você tem que arrumar a caixa de som, aí você já divide, tem que calcular seu cachê junto com o cachê do cara do som. Exatamente. Porque tudo isso aqui... Eu faço um desafio para quem está em casa. Dá uma olhadinha. Vai no Mercado Livre... propaganda. Vai em qualquer lugar, site de compra, e dá uma olhada lá, tipo assim, busca qualquer coisa, um fone desse, um cabo, de microfone profissional. Dá A uma pessoa buscada. vai desistir Você vai de algum desistir. sonho de ser música. Porque assim, é tudo muito caro. E tipo, aí depois não quer, vamos pagar em uma grade de cerveja e R$50. É top. Já passei por uns BO desses. Mas e aí? Tipo, então você hoje está focado mais. E você está fazendo já mestrado, doutorado, o quê? Fazendo doutorado em música também. Doutorado em Tô música. fazendo uma loucura. Inclusive, estava escrevendo e vindo correndo, pensando que ia perder o horário. Tô fazendo doutorado na USP em música e na Unirio também em música. Duas pesquisas um pouco diferentes. Falam sobre trabalho musical, mas um fala sobre sonoridade, outro sobre condições de trabalho. Por isso que quando fala sobre trabalho musical em bares, em eventos, já fico querendo falar colaborar. muito, já fico empolgado. Elaborar. Mas é isso. Mas, tipo, tu toca em Aracaju, quando tu vai pro Rio, tu toca lá também? Eu comecei a tocar, mas eu percebi que as condições são tão ruins quanto em Aracaju. Só que em Aracaju eu posso botar uma banca, né? Então, hoje em dia eu falo o seguinte... Olha... Não, porque, sei lá, eu tô com 30 anos, comecei com 14 e alguma coisa eu já ganhei. Não, tem... Não, com certeza. Eu já posso pelo menos exigir, olha... Eu não vou tocar nesse som aí, né? Porque aí não tem condições, bicho. Comprei um violão que tem um timbre tão bonito para me submeter a tocar num som que vai parecer um berimbau. Eu amo o som de berimbau, mas eu toco violão. O violão. Então, né? Berimbau para berimbau, assim como violão para Então, violão. aí, quando cheguei no Rio de Janeiro, que eu percebi aquilo, eu falei, bicho, eu não tenho mais saúde para correr atrás de uma posição Sim. que eu já tenho em você já Aracaju. tem aqui, aí eu falei, aí eu venho para Aracaju, junto dinheiro cantando, e no Rio de Janeiro eu viro um amador, né? No sentido positivo da música, que com o amador da música, ele ama tanto a música que não quer se profissionalizar. Gostei, amador de tipo amar a dor. Eu não pensei nisso, né? Amar a dor, né? Eu acho que música não é dor, assim, nesse sentido, mas... Não, dor no sentido até poético, inclusive, porque não tem dor, não tem arte. Já dizia Drummond.
Já dizia o quê? Já dizia Drummond. E Vinícius de Moraes falava, né? Clarice Lispector, o quê? Caio Fernando Abreu. Vou pegar umas citações aqui da minha cabeça se você querer. E tu já tocasse fora, já cantasse fora, né? Tu é vocalista. Peraí, antes disso, Canarinho de Aracaju. Eu quero jogar aqui. Pô, Gente. joguei. Seu pai, que é foi o maestro regente. Sim, exatamente. Por muito tempo. Não, ele é. Não, ele é. Não, porque eu não sei se ele tinha saído, né? Sim, Com a não, filha não. global, aí às Conte- vezes a pessoa repara, sai. Não, ali o trabalho da vida dele, cara. Não tem É, né? nem... Assim... E curioso, que os canarinhos de Aracaju, na verdade, eram canarinhos de uma escola que ele trabalhava na época. Não sei se pode falar o nome. Acho que escola pode, né? pode. Né? SESI, né? SESI. Vai, SESI. Então, Pode, eram canarinhos do SESI na época que ele era diretor da escola. Sim. Só que aí ele preferiu sair da escola por ter recebido propostas de outras escolas, né, particulares. E aí o grupo teria que acabar porque não tinha outra pessoa para substituir e manter o projeto. Sim. As crianças saíram junto. Ah, meu Deus. E aí o que aconteceu? Também por conta da faixa etária, né, da escola na época, enfim, não porque não gostavam da escola, não. E aí foi o momento que ele sentiu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Esse pessoal, basicamente isso, essa galera quer me acompanhar. E aí ele montou os Canarinhos de Aracaju, já que ele já não estava mais naquele vínculo. Uhum. E aí foi atrás, enfim, dos contatos. Chega, cadê os contatos políticos, né? Com quem eu posso conversar nesse momento? Sim. E aí, com a ajuda de um e outro, não, eu conheço fulano ali que gerencia tal lugar, a gente vai fazer alguma coisa, mas as crianças não vão ficar desassistidas, né? Uhum. E era uma escola mista, né? Sim, tem públicos diferentes. Exatamente. E o público sempre foi majoritariamente assim de classe C, D. Sempre foi esse perfil do grupo. E a galera chegava muito junto, né? Então, graças a essas parcerias que ele foi construindo ao longo da trajetória, ele conseguiu alugar alguns espaços, né? E cada um contribuía da forma que dava. Um levava o lanche, um pai levava alguma coisa, enfim. Até a gente ter condições de ir atrás de uma sede. Sim. Então, a gente recebia patrocínios de instituições diferentes para fazer a coisa acontecer. E, aos poucos, foi se tornando uma escola, de fato, né? Então, a gente tinha alguns professores que começavam todo esse processo que ele não conseguia colocar na época na escola, porque não era dele, né? E as crianças começaram a se musicalizar, de fato, né? Estudar teoria musical, flauta doce, partitura. Já tinha alguns adolescentes que, por conta própria, já tocavam violão, então aí a coisa foi tomando forma a partir daí, né? É aquela história, né? É caminhando que se descobre o caminho. Então, as coisas surgiram muito dessa boa vontade dos pais e alunos, né? E o universo dos Canarinhos, de fato, foi se consolidando dessa forma, assim, né? Até a gente, de fato, virar a ONG, que agora é uma ONG, e ter a estrutura para poder compartilhar isso com outras crianças. Agora a gente trabalha basicamente, porque eu também faço parte da instituição, a gente trabalha basicamente com crianças de escolas públicas, né? Principalmente por ser ONG. Então, é rolê de edital, realmente, enfim, tudo que for vinculado à captação de recursos para fazer o corre dessas crianças, assim. E a gente tem feito um trabalho voltado a crianças autistas e com síndrome de Down. Então, porque pai teve agora uma especialização em musicoterapia, então ele tem um trabalho específico com esse tipo de público que, vejam só, não estava sendo atendido corretamente em Aracaju por falta de profissionais, realmente. Sim. Por falta de, enfim, recurso técnico, né? Recurso humano técnico na área. E, enfim, tem feito maravilhas na vida dessas crianças, assim, e que boa parte delas não é público de classe C e D, que é curioso, né? Então, tem sido uma virada de chave interessante nesse sentido, né? Porque, por exemplo, em se tratando de ONG, a contrapartida, por não ser um serviço necessariamente pago em dinheiro, eles contribuem com o melhor que eles podem contribuir para as crianças que são carentes, né? Então, são esses pais que ajudam a contribuir com instrumentos que são caros, que as nossas crianças eles não podem comprar um violino, comprar uma flauta nova todos os anos, cadernos de música o tempo todo, ou ajudar mensalmente com fardos de papel higiênico, copo descartável, lanche. Tem esse lance de contribuição também, né? Então, são esses alunos que precisam dessa assistência e que teriam condições de pagar, né, por uma consulta, por exemplo, 1.000 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, 4.000 reais, 5.000 reais, 6.000 reais, 7.000 reais, 8.000 reais, 9.000 reais, 10.000 reais, 11.000 reais, 12.000 reais, 13.000 reais, 14.000 reais, 15.000 reais, 16.000 reais, 17.000 reais, 18.000 reais, 19.000 reais, 20.000 reais, 21.000 reais, 22.000 reais, 23.000 reais, 24.000 reais, 25.000 reais, 26.000 reais, 27.000 reais, 28.000 reais, 29.000 reais, 30.000 reais, 31.000 reais, 32.000 reais, 33.000 reais, 34.000 reais, 35.000 reais, 36.000 reais, 37.000 reais, 38.000 reais, 39.000 re
particular numa clínica que ajudam também a fazer todo esse movimento. Assim. Sim, acaba formando um ciclo, assim, né? As que ajudam e as que... Total. Mas todos, no final, são beneficiados com a música, né? Eu quero ver se... Não sei se seu pai topa um dia vir aqui. Ele vai amar. Agora, sim, separa logo uns 3 dias. Porque história e conversa tem, viu? Ai, meu Deus. Não, mas é porque eu também queria muito falar do projeto do Canarinhos em específico, e eu também tenho outra pessoa em mente que é professor de musicalização para criança. Então, eu acho que essa parte de música para criança é muito importante. A gente, quando eu estava fazendo o curso lá, né? Aí, tipo, o professor botava a gente para aprender o curso de música, tá, gente? Para quem não sabe, eu fiz produção de música eletrônica, existe esse curso. Lá em São Paulo. E aí tinha uma cadeira que era da noção mais de teoria musical. A essência que eles podiam dar, né? Não dá muito profundo, mas a essência do que podia dar. E aí eu aprendi a ler um pouquinho de partitura e tocar o teclado com a partitura, né? E aí, quando eu ia fazendo, e quando a gente foi aprender tom, semitom, não sei o quê, aquele negócio mínima, semínima, uma loucura. E aí eu vi que tinha, nas construções, assim, tinha muita matemática, assim, tipo um cálculo. E eu ficava, meu Deus. E sabe quando você sente que, tipo, se eu fosse mais nova, se meu cérebro tivesse mais ágil, eu acho que eu aprendi isso aqui mais rápido. Mas eu tô, tipo, travando um pouquinho, assim. Então, eu sempre falo, eu acho que música deveria ser um negócio que, para criança, muito importante. Muito importante, desde criança. O mundo seria bem melhor se as crianças tivessem educação. Educação musical na escola é um negócio que não sei por que saiu, né? Que já existia desde a de Getúlio Vargas, com Vila Lobos e tudo mais. E na década de 70 parou de ter música nas escolas. Então, isso que você falou é fantástico, né? Tanto crianças pequenas quanto adolescentes. Se tivesse essa coisa de educação musical na escola, a gente seria uma sociedade muito melhor, porque eu acredito que música constrói um ser humano, constrói a personalidade de uma pessoa. Sim. A partir do que você ouve. E aí, quando você ouve as músicas da moda que a indústria cultural te impõe, sem muito criticismo, né? Ouve e é isso que eu gosto. Às vezes não é isso que você gosta, às vezes você não ouviu outra coisa. Sim. Mas você não aprendeu a ter esse senso crítico porque não tem educação musical na escola. É foda. Sabe? Você não sabe o que é ser afinado ou desafinado, porque você não teve isso na escola. Não tem parâmetro, né? Não tem parâmetro. Então, a sociedade se beneficiaria muito se tivesse... Eu acho. Educação. E essa parada de, por exemplo, da indústria cultural que você falou, a rádio e tudo mais, eu fico nessas piras de vez em quando. Eu fico, gente, você liga a rádio. Aracaju, então, que tem poucas rádios, né? Quando você vai para São Paulo, tem, meu Deus, umas 50 rádios. Sim, de fato, comparado a outros estados. Isso, Aí aqui tem menos. Aí você vai mudando. E, tipo, às vezes 3, 4 estações estão tocando a mesma música. É triste a situação. E aí você fica, meu Deus. Gente, não é porque é questão de... E até a internacional, tá? É a mesma... Tipo, você ouve a mesma música, tipo, no mesmo turno. Não precisa nem para de noite, nem para de tarde. No mesmo turno você vai ouvir a mesma música. E aí eu fico, gente, falta diversidade musical. E o Brasil tem produzido muita coisa boa, gente. Muita coisa. Temos todos os nichos, né? Meu Deus. E cá para nós, recentemente, na minha opinião, de produção musical, assim, o Brasil, e inclusive de performance. A gente teve agora o Rock in Rio... Teve o Lola, vai ter o Lola de novo agora e tal. E no Rock in Rio eu reparei muito isso. Festival de Verão. O de Salvador agora, meu Foi Deus. Incrível. Na minha opinião, foi o melhor de programação. Pra mim foi melhor do que o Rock in Rio, velho. Assim, eu fui pra lá, fiquei emocionado, velho. Eu não fui. Eu senti um pouquinho o áudio em algumas datas, né, em alguns palcos do Rock in Rio. Eu fiquei assim, gente, o Rock in Rio, isso não deve... Pois é, no show de Justin Bieber, show mais caro, $6 milhões, o som tava horrível. Não ouvi a voz dele. Na Avril Lavigne também ficou um negócio assim, gente, a Avril tá cantando? Cadê? Cadê a voz? Não tá chegando aqui. Não tá chegando. Eu também senti isso, velho. Será que a galera, sabe 2 anos de pandemia... E a gente sabe que para quem tá lá ao vivo... A depender da posição ali, você enquanto público, a depender de onde você esteja, né, da sua distância em relação ao palco, você não vai escutar nada, né? Porque tem toda uma engenharia por ali. Sim. E, nossa... E eu senti que... Diga, fala. Que o sudestino, né? O sudestino, sim. Não tem muito parâmetro do que é show, do que de musicalidade e tudo mais. Eu não quero agredir ninguém assim com isso, mas é porque é muito diferente de você ir para um show, sei lá, um carnaval em Salvador e em Olinda, e ir para um carnaval no Rio de Janeiro. Porque as pessoas... Eu morei no Rio de Janeiro durante 3 anos, né? Lá a galera tá satisfeita com o JBL aqui, com um bloquinho de rua, todo mundo tocando sem sonorização e tudo mais. Então, não... Essa questão do som bacana, do som que bate, né?
Tu vem aqui, vem um trio elétrico que bate aqui dentro. Não é muito... Não é uma preocupação, sabe? Do sudestino. Sim. E o nordestino é muito ligado a isso. Então, em Salvador, eu acho que é impecável, né? Esse negócio do Festival de Verão, assim, todas as bandas teve uma mixagem incrível, assim. Você ouvia tudo. Perfeito. Tipo, 5.1, cinema, Hollywood, negócio assim. Eu achei sensacional também. Eu assisti de casa, né? Que eu não sabia que uma emissora iria transmitir. E aí eu assisti de casa. Na transmissão já tem algumas falhas, né? O som não fica tão perfeito. É diferente, é um outro sinal, é uma outra coisa. É um outro processo. É um outro processo, exatamente. Mas, assim, mesmo assim, de programação, e é por isso que eu voltando para a questão do Brasil, eu acho que a gente está aí num flow assim absurdo. E todo nosso, né? Nossa, bom, não precisou botar ninguém de tipo, É impressionante. É gostoso, assim. Né? É muito bom. E falando em Festival de Verão de Salvador, artistas de Salvador, ela teve contato com a galera de Salvador, com globais, com pessoas que estavam lá no The Voice. Eu não posso passar por esse assunto sem falar do The Voice, como foi essa doideira, assim. Como é que é o processo e, tipo assim... Primeiro, tipo, você se inscreveu no The Voice. Mandou a fitinha, tipo assim, mandou o DVD. Eu digo que eu quase fui forçada, né? Por quê? Por quem? Eu tenho um amigo do meio musical que se chama Fábio Ribeiro. Sim. Que Fábio, ele é ansioso. Eu vou abrir aqui, tá? Mas pode falar. Ele é ansioso, tipo, hiperativo. Né? E ele sempre vivia no meu pé. Amiga, se inscreva. Já escreveu, as inscrições estão abertas. Assim. Manhã, tarde, noite, madrugada. Fala, amiga, você não dorme, não. Você tá vivendo ou você tá mandando me inscrever no The Voice? E mandava print, e mandava foto do celular com a página do site aberta. Tipo, nesse nível. A figura, Fábio. E aí, eu fui vencida pelo cansaço, né? Falei, quer saber de uma? Eu vou mandar. E mandei a inscrição. Falei com o Denison Kleber, falei com o Luz, eu estou precisando gravar um vídeo, me ajudem, pelo amor de Deus. Aos 48 do segundo tempo, literalmente, na última semana, assim. E mandei. E aí avisei, Fábio, me inscrevi, me deixe em paz. Agora para. Já foi. E aí, o que aconteceu? Eu sou formada em Relações Internacionais, né? Sim. E aí, eu recebi uma proposta de trabalho para a Colômbia. Depois de ter mandado a inscrição. Aí, nisso, que o processo foi andando. Você lembrou de The Voice? Você lembrou de The Voice? Eu não. Fui me preocupar com mudança, e passaporte, visto, aluguel. Diga. Meu Deus do céu. Rolês da vida. Tipo, na época eu não entendia nada direito de Airbnb, essas coisas e tal. Então, né, fui estudar, né? E foco 100% na mudança, né? Enfim, cartório, essas coisas, existe, enfim, toda essa burocracia. Faltando 3 dias para viajar. Passagem comprada, aluguel, contrato de aluguel feito, tudo. O que me chega na caixa de entrada do e-mail? Oi, você foi selecionada. Exatamente, para a seletiva. Aí eu estava na academia, foi telefone para um lado, fone de ouvido para o outro. Que delícia. Estava na esteira, caminhando, né? Falei, pronto, o que eu faço da minha vida agora? Né? Falei com meu pai imediatamente. Ele, não fala para ninguém, a gente vai ver como é que resolve. Mas não diga que não. Falei, tá bem, então. E aí, ainda assim, me mudei para Bogotá. E a seletiva estava para 1 mês depois. Então, passei ainda 1 mês em Bogotá para ver como é que Deus é tão maravilhoso. Eu digo, gente, foi muito abençoado. O orixá realmente ali, naquela hora, realmente a coisa trabalhou pesadíssimo. Porque tinha um voo que não existe mais, que era justamente Bogotá, Salvador, Salvador, Bogotá. Ninguém soube que eu vim para o Brasil naquela época. Ninguém. Tipo, sigilo total que é exigido, né, por qualquer reality show. Então, eu fui e voltei. A minha seletiva foi em Salvador. Fui e voltei de Salvador, assim, literalmente na calada da noite. E aí... E foi uma situação até cômica, porque, assim, eu já estava sem número de telefone brasileiro e meu pai ficou no hall do hotel, bichinho, o dia inteiro, sem saber que diacho estava acontecendo comigo, porque eu cheguei às 10 da manhã, saí de lá 15 para meia-noite, né? E o pessoal falando com ele lá embaixo, mas a filha dele subiu de manhã e ainda não desceu, e a minha já foi dispensada por quê? E eu sem poder me comunicar com ele, né? Então, foi um contexto bem assim. E eu sem saber realmente o que poderia vir a acontecer daquilo, porque eu sabia que, assim, terminasse aquela semana
de seletiva, que eles nunca te dão, assim, certeza de nada, né? Eu voltaria para a Colômbia e, tipo assim, na minha mente, eles não, eu estou muito longe. Eles não vão ficar comigo. Você né? veio para tentar, mas assim... Exatamente. Eu vim ali porque também naquela coisa. Poxa, eu quero, tá rolando. Meu pai tá aqui, tá feliz também. Minha mãe também tá por vir, assim, eu sem saber o que podia acontecer, mas ciente de que eu não estava ali, literalmente, presente, né, no Brasil para fazer o processo acontecer. E, de uma certa forma, eu acredito que isso também foi... teve uma surpresa para eles também, porque eu lembro que eu cheguei na sala, assim, né, toda a cena montada. A gente não espera nada disso, né? Acha que vai ser algo um pouco mais simples, né? E aí a primeira coisa... Oi, Winnie, tudo bem? Que me perguntaram, você é de Aracaju? Só que eu estou morando em Bogotá, e aí você veio da Colômbia para cantar? Falei, eu não pensei, eu falei, eu tô aqui, né? Estamos aqui, né? E na minha mente, na minha mente. Não é um holograma. Eu, pronto, fui eliminada aqui, sem nem abrir a boca para cantar. Não vou fazer o que vim fazer. Fiquei, meu Deus do céu, o que foi que eu acabei de dizer? Mas, enfim, cantei as músicas que tinha que cantar. Cantei um trechinho de Laura Pausini e de Milton Nascimento. Chique. Veja bem. Chique. Eu vi a lista de opção que a gente tinha, né? E eu falei, imaginei, gente, todo mundo vai cantar Whitney Houston. Todo mundo vai cantar Mariah Carey. Né? Porque e, de fato, foi bem assim. Eu cheguei para pegar a fila... O que mais eu ouvia era as acrobacias todas, sabe, João? Aquele meio mundo de melisma. Adoro. Um aquecimento, a galera na fila, né? Aquela que eu falei, eu vou fazer o que aí, minha gente? Não vou ser mais uma cantando Whitney Houston, né? Vamos fazer um negocinho diferente. E eu sempre gostei muito da Laura Pausini, desde pequena, né? Sandy Júnior, aquela coisa e tal. Porque tinha uma amizade, uma coisa. Exatamente. Sandy, Laura Pausini, né? Eu via algumas apresentações da Laura ganhando, festival, aquela coisa toda, novinha ainda, né? É emocionante te acompanhar. E naquela época sem internet, né? Enfim, já saí achando... Não dá nem para dizer o que vai acontecer, porque, de fato, eles seguram muito assim, a informação da gente, né? E lá foi ficando, e aí foram separando cada vez mais a gente, eu sem saber o que fazer, sem poder fazer nada. E aí teve uma hora que eu cheguei para um produtor... Moço, pelo amor de Deus, avisa meu pai lá embaixo que eu estou aqui ainda. Eu não tenho só para dizer que eu estou viva, né? E eu não vou poder descer, nem ele vai poder subir, mas se puder acalmar meu bichinho lá embaixo, eu fico feliz, né? E aí a coisa foi rolando. Lá ainda. E aí eu retornei, e vocês não sabem dar maior, em cortar essa história também. Como é que eu fiz para voltar, né? Porque eu estava trabalhando, né? Eu tive que dizer alguma coisa para sair tão cedo do trabalho. Eu estava um mês trabalhando só, gente. Lá em Bogotá. Exatamente. Aí inventar uma história. Papito foi fazer uma cirurgia, lógico, né? Problemas de saúde familiar. Lógico, ele foi fazer uma cirurgia e eu fui, né, tomar conta do meu pai enfermo. Olha só que situação, minha gente, pensa. Eita. E depois, será que eles te viram na TV lá? Depois? Minha filha aí não foi. Adoro. E o grupo do WhatsApp do trabalho? Pega na mentira. Ela tá famosa. Falei, morta, minha chefe tá vendo isso, meu Deus do céu. Mas é isso, né? Aquele furor do momento, assim, e tal. E é uma experiência surreal. Se eu disser para vocês aqui que eu planejei esse processo todo, não foi assim. Não foi planejado, não foi extremamente pensado. Não que eu não tivesse a vontade de participar eventualmente do programa ou de algo nesse formato, assim. Porque é uma experiência muito bacana, enriquecedora, de todas as formas. Eu digo que a visão que eu tenho hoje de produto e de organização, eu devo ao programa. Porque, de fato, você passa a pensar na música como uma empresa. É uma pessoa fazendo... Uma pessoa específica fazendo, enfim, sua função específica e tudo acontecendo. Tudo coordenado, tudo como a gente vinha conversando no início. Tudo planejado. Então, tem uma pessoa para figurino, quer dizer, várias pessoas para figurino, várias pessoas para maquiagem, várias pessoas para iluminação. E todas essas pessoas se comunicam. Olha, a maquiagem dela não pode ficar assim, não, porque vai estourar no palco. Porque o fundo é vermelho. Então, ninguém pode usar vermelho no programa. E não tem nenhum vínculo político, né? O não poder usar vermelho. Não, mas é porque a logo do programa tem um vermelho e tal, tem as luzes vermelhas e tal. Então, olha, essa roupa aqui não vai poder porque aumenta, tem muita pele.
Então, tem um olhar técnico em todos os momentos. Certo? O posicionamento do palco é tudo muito organizado. Então, a gente vai observando essa movimentação. E eles são muito gentis. Vocês não têm noção de como a produção da Rede Globo ela é extremamente gentil com a gente. São extremamente profissionais. Sim. Mas é a leveza do carioca de levar as coisas de uma forma... Tipo, eu sou profissional porque eu tenho que ser profissional. O mínimo que se espera de uma pessoa profissional é isso. Né? Claro. No tratamento, em tudo. A gente fala até que a gente dá até uma engordadinha no programa, porque, gente, se perguntando, gente, vocês estão com fome? Vocês já comeram? Meu Tem certeza? Vocês não vão... Você já foi para aquele Ídolos também? Não, já tinha tentado? Não tinha chegado aí lá, não. Eu conheci o Torugo lá, né? Eu fui e tal. E aí é uma humilhação da pega. Assim, tu fica 4 dias no sol sem comer, sem nada. Aí eu também fui para uma audição do The Voice, né? Não cheguei para televisão, mas fui para uma fase. E eu cheguei lá, assim, tem a mesma coisa que você. Caramba, velho. Que galera massa. Eles tratam a gente super bem. Tem uma sala, né? Com ar-condicionado. Pode comer e beber o que quiser. Isso são muito faz acolhedores. a diferença da pega. Exatamente. E a gente não sabe nem necessariamente o que esperar. Ou se espera necessariamente algo extremamente positivo, e aí você corre o risco de ser frustrado com esse processo todo, assim, sabe? Então, é interessante a gente ver isso também, porque a gente vê a coisa, assim, megalomaníaca, gigantesca na TV, a gente não tem noção da quantidade de pessoas envolvidas nesse processo todo, e que, de fato, estão todas recebendo para fazer bem o que devem fazer, e que, apesar do tamanho da responsabilidade, as pessoas curtem o processo. Sabe? Você dificilmente vai ver alguém gritando, levantando a voz para você. Não precisa de nada disso, se você entende bem a sua função, né? E eu procuro aplicar isso, por exemplo, nas coisas que eu faço, nas equipes com as quais eu trabalho, nas pessoas que eu conheço, nos eventos que a gente tem a possibilidade de montar, quando a gente vai montar um repertório, a gente vai montar uma banda também. Sim. Para que essa energia esteja presente também. E esse processo de organização, né? Eu vim gravar um material agora que a gente vai lançar, que é um DVD, e eu tive que fazer todo esse processo de repensar o que eu precisaria minimamente para fazer a coisa acontecer de uma forma assim confortável, né? E você começa com as pessoas contar, né? Isso, você começa a dar valor para todos os profissionais que se envolvem, porque às vezes a pessoa, a roupa eu me viro, a maquiagem eu vejo, o meu visual eu vou pensar, a luz a gente dá um jeito, bota uma luz ali, um negócio. Meu amigo, existe todo um processo. Começa daí, Malu. A gente te leva algumas peças de roupa para eles entenderem como é que a gente se veste. Sim, né? para curtir, né? Para ver o que você curte. E aí ficam tipo, umas 5 ou 6 pessoas olhando o figurino. Tá, mas você vai cantar o quê? E aí ele já tem um olhar tão apurado do tipo, o que você vai cantar, com o que você vai vestir, ainda que o arranjo da sua música esteja próximo a como você se expressa musicalmente, o visual não vai casar para a TV. E aí você começa a entender e ver as mudanças sutis que são feitas, as pessoas fazendo os cortes e montando você ali na hora. Veja, a gente separou isso para você. Veja se você gosta. Você olha assim, gente, como é que eu nunca pensei nisso antes? Porque tipo, você não vai cantar Milton Nascimento com a sainha curta. Exatamente. Sei lá, com a sainha rosa chiclete. Sei lá, eu tô pensando assim, sabe? Muita pele à mostra. Isso. Super sensualizando. Ou seja, faz sentido. Até a escolha do tecido influencia na fluidez ali da execução, aquela coisa toda. E você vê que é tudo realmente um processo construído, e ali você fica, caramba, tem muito feijão com arroz ainda pra gente comer, né? E você vai construindo junto. E é essa possibilidade de você brincar com essas possibilidades de uma forma estudada, né? O João tem autoridade para falar sobre isso. E aí você fazer o processo acontecer como todas as outras profissões também, né? Claro. Não, você falou da Globo, rapidinho, PS. Você teve a experiência no Ídolos, ela teve a experiência no The Voice. Eu fui pro programa da Fátima, que não é mais da Fátima, agora é da Patrícia Poeta. Mas eu fui pra plateia. Eu disse, vou pro Rio de Janeiro, vamos dar um close. Vamos dar um close. Só que o meu close acabou sendo maior do que o close de só estar na plateia. Eu fui entrevistada mesmo por Fátima, quando ela vinha assim atrás pra plateia perguntar um negócio. E minha mãe, que está aqui também.
E minha mãe também foi. Globais. E aí tiveram até que separar a gente, porque, tipo, ela ia falar de um assunto, eu ia falar de outro, e, tipo, ia ficar estranho se as duas estivessem juntinhas, parece que foi combinado, né? Aí, está guardando segredos, ou revelando segredos de produção. Aí uma foi para um canto, pro outro, beleza. Aí eu falei de um assunto, ela falou de outro. Mas a gente teve contato com um rapaz lá, desde o momento que a gente entra no Projac até o momento da gravação, eu senti essa mesma coisa, assim, um profissionalismo imenso. De uma coisa assim, uma galera que está feliz de estar ali, tipo, 8, que a gente chega, tipo, 8. Hoje trocou a sequência do horário do encontro, mas antes era tipo 10h30, isso, por aí. Isso, era no final, né? Da Isso, manhã. Final da manhã, mas a gente chega tipo 8. A plateia tem que chegar a 8, né? Eles orientam a gente a chegar a 8 e tal. Mas aí você vai ficar com fome? Vai não, tem um lanchinho. Aí tem um lanchinho, tem não sei o que lá. Gente, qualquer pessoa pode entrar no site da Globo lá, se quiser participar de plateia, Exatamente, você pode participar. Você se inscreve lá. Encontro, o The Voice eu queria, não tinha vaga. É bem isso, não viu? tinha vaga, não tinha. Era um negócio... porque é show, né? São Exato. artistas profissionais cantando ali, né? Então, não tinha. Mas eu senti muito isso. E eu fiquei, putz, eu já fiz TV aqui, tipo, claro, num nível muito menor. E rádio também, num nível muito menor. Mas mesmo assim, você vê as pessoas confiando no trabalho uma das outras, assim. Uma confiança muito grande e uma tranquilidade para fazer. Porque fazer programa ao vivo todo dia... É pauleira, gente, vocês não têm noção. Porque a realmente, parte de vocês, do The Voice lá, do coisa no início das audições, é gravado. Isso. Mas depois fica ao vivo. Porém, é ao vivo. É gravado, porém é ao vivo. Como é esse? Porém, gravado, porém ao vivo. É gravado para quem vai para TV, né? Para quem Sim. assiste de casa, mas ali tudo acontece, tipo... Tem que Vera, fazer. a gente Espontaneidade canta- não fica aquela coisa, vamos voltar. Não, não. a gente... Só se acontece, por exemplo, acidentalmente, a luz de algum jurado acende, alguma coisa certo. nesse sentido, um ruído, ou alguém que fica nas cabines pede, não, a gente vai precisar voltar. Aí recomeça. Mas sem revelar nada, porque, de fato, a gente não sabe se está ou não está no programa se não cantar, né? Sim. Mas Mas porque por pra motivo- gente é real, porque a gente canta de verdade. A gente Sim. canta, o que vai pra TV é o que tá ali, que a gente faz na hora, realmente, né? Como, de fato, essa questão de edição vai pra TV e o telespectador vê isso depois, até o lance dos figurinos, até pra gente não entender muito bem a ordem, até pros próprios candidatos, que a gente não sabe bem quando os episódios vão ao ar, ali fica ali aquela parte de... Não digo de gaveta, mas fica ali de segurança, né? Sim. Então, como são muitos candidatos, óbvio que eles precisam coordenar isso de Alguns uma que não forma. passam, Exatamente. que a prova não passa na TV, né? Porque acaba tendo uma demanda muito grande também, né? E fora que, assim, eles precisam ter esse material pronto também para ver como é que fica a ordem, né, de cada episódio. Por exemplo, não vão 2 carecas no mesmo episódio, 2 cacheadas, né? 2 meninas com... É mesmo. né? Tipo, nesse nível de detalhe, não. Você tá num... Porque se você pensar, TV, você vai contar uma história, né? Então, eu vou Sim, colocar, por exemplo, sim. artistas com um perfil parecido ou muito próximo no mesmo episódio, porque as pessoas não vão depois memorizar essas pessoas, né? Se você assiste todo Sim. dia, mas se a pessoa não já estava naquele, não, ali era outro. Então, você precisa pelo menos distanciar ali, né? Deixar ali algo distante da memória de quem assiste. Também Eu já tem toda reparei uma também construção. que tipo, audições que são muito impactantes ou que causaram alguma comoção maior nos jurados, alguma coisa assim, geralmente é o que fica por último na narrativa, né, do episódio. Tipo, você vai segurando as pessoas até o final e no final sempre tem uma que é, meu Deus, pancada, assim. Tipo, você fica, meu Deus, eu chorei também. Aquela coisa. Então, tem isso Tem também. toda a última vaga, a última disputa, aquela coisa, né? Então, Tem todo. Aí você vê o processo de pós-produção também, de Exato. roteirizar as coisas, de você formar essa narrativa, como você falou. É muito louco. Eu vou voltar para o The Voice também, porque tem outras questões do The Voice. Mas você foi para o Ídolos? Que viagem foi essa, menina? Eu não sabia Foi desse uma negócio de história rolê. engraçada. Foi em 2012. Foi a última edição que teve do Ídolos na Record. Sim. Graças a Deus não teve mais, né? Porque aquilo ali é uma fábrica de... Era meio que um programa de comédia, né? Você assistia? Era doideira, era Eu mesmo, da- particularmente, eu acho que assistia da- pra rir. Eu lembro da primeira edição, que eu acho que foi com a Taeme, né? Faz muito tempo, velho. E assim, Produções. mas como o João tá falando, o The Voice ele é mais criterioso. Tipo Com assim, ele já certeza. chama pessoas que têm, É um né? programa sério, né? É um programa sério. E E o Ídolos é pra Mas entreter. Não era, mais não. recente, Eu vou- era mais antigo, no caso, né? É.
O Ídolos é uma ideia mais antiga que The The Voice. Voice. Era adolescente, né? Quando o Ídolos começou. Que veio do Eu American lembro- Idol. Eu lembro que Já eu era não- adolescente na época do Ídolos e me esperei só completar 18 para poder me inscrever. Ah. E aí foi em 2012, quando eu cheguei lá, né? E você falou que a gente era adolescente. E aí foi nessa época, eu completei 18, fui para lá. E aí passei por essas coisas. Foram 4 dias. Eu falo sempre a coisa negativa. Mas é porque... Porque isso marcou. Marca, né? Hoje foram 6 Oxe. dias ao total de audição. 4 dias no sol, lá no estádio. Um monte de gente, não davam água, não davam comida. Aí chegou no último dia, eu tava todo vermelho. E minha mãe foi comigo, a gente dormindo lá na frente do estádio. Uma situação da poxa, né? E aí eu cheguei até... Antes de chegar naquele nível da TV, né? Sim. Os jurados ficam ali avaliando. A gente passa por fonoaudiólogo, passa por professor de canto e tudo mais. Até chegar na última fase. Eu fui até a última fase, que é aquela gravada. E na minha época foi Fafá de Belém, Supla e Marco Camargo. Marco Camargo era Sim. aquele cara chatão, né? Uhum. E aí eu, já cansado pra caramba, cheguei e cantei minha música, de Djavan. Aí, cantei mais uma, cantei outra, de Jorge Vecilo. Aí ele olhou assim pra mim e fez, você me dá sono. Você acha que é um ídolo? E eu fiquei meio assim, né, 18 anos, assim... Aí eu falei, não sei. Aí ele, você me dá sono, não tem como ser um ídolo não, pra mim é não. E aí Supla falou, você canta bem, afinado, mas tá novo, beleza. Aí Fafá de Belém falou, tudo bem, não dá mesmo, mas volta próximo ano, querido. Aí eu voltei uma... Eu tô aqui há 6 dias nessa... Você falou isso lá, né? Eu falei, tô há 6 dias nessa... Aí foi excelente para os programas de comédia, né? Porque aí eles começaram, aí veio... Tá, seu momento, você brilhou. Deixou Veio o roteiro pronto, aquele né? o repórter, que agora eu tô na Globo, o nome dele, Marcos Mignon. Aí, deu seu recado me tesando, deu seu recado pra Marco Camargo. E eu, filha da puta, você não entende nada de música, isso é humilhação, tô aqui, eu comecei a chorar com raiva, porque eu, fiquei a adolescência toda sonhando com aquele momento. E aí, eu lembro que, vamos agora no dia que passou na televisão, vamos para as audições de Salvador. Aí eu, meu Deus, não passa, porque já passou. Não passou, graças a Deus. Imagina a humilhação que seria, velho. Você tá ligado que hoje tem no YouTube os vídeos, eu até assisto às vezes. É assim, Sim, piores momentos. Piores momentos, piores candidatos. Sim, piores. Os candidatos mais putos, eu ia ficar lá eternamente. Eu falei, meu Deus, obrigado. Mas eu acho massa, eu acho Tô imaginando marketing. assim, soltando as cobras legais. E aí, quando você falou do The Voice, eu falei... Aí eu lembrei logo do Ídolos, porque, tratamento é diferente demais. Como eu falei, eu fui lá, foi até um certo nível do The Voice. Fui convidado também, ligaram pra mim e tal. E na audição lá no hotel, fui em Recife, foi, nossa... Eu já fui meio que preparado, né, pro ídolo, já combativo, Já foi calejado. Aí Ele chegou já lá... foi com a mochila do apocalipse zumbi, sabe? Tipo assim, água, comida, mantimentos. Meu Deus. E aí foi essa surpresa boa, né? Que bom. Mas é importante saber disso também, porque... Mas eu acho que todo o formato do Ídolos era pra esse bafafá, sabe? Tipo assim, o American Idol já era nessa vibe, eles adoram fazer aquela... A aérea das filas, assim, muitas filas, as pessoas estão aqui, eles fazem, né? Tipo, temos demanda, né? Temos muita demanda, que as pessoas que eu vim, você quer explora aquele sofrimento da pessoa, você veio de onde? Eu vim lá de não sei onde, não sei o quê. E a gente tem que saber aproveitar isso, né? Porque rola, assim, os VTs e tal. Sim. Eu, quando fui mesmo, tanto pro The Voice quanto pro Ídolos, eu vacilei nisso, eu ficava meio tímido, a câmera vinha. Eu tenho um amigo meu, que ele era do Poço Verde. Ele chegava assim, quando a câmera aparecia, ele já dava uma cambalhota. E eu ficava assim, na minha aqui, esperando. Eu adoro. Ele tá sabendo, ele deu nome. Tem que se aproveitar disso aí, né? E chorar e falar, eu fui sofrido mesmo. Mas eu acho que, para programas do perfil desse aí, eu acho que é isso, sabe? Você tem que se jogar um pouquinho para poder ser. Se não for pela música, eu vou pela outra coisa, eu vou causar, vou fazer um negócio. Tem que ser pelos dois, né? Acho que tem que... Claro, né? Mas é porque também tem gente que é absurdo, gente. Se você fizer isso do YouTube aí, botar... Tem um menino lá que... Música... Virou até um meme recentemente, ressuscitaram esse meme dele. Música é minha vida. Eu vivo de música. Tanta pena dele. Ele tava na minha frente na fila. Foi? Não, João, nossa, mentira. foi. Ele tava na minha frente na fila, a gente trocou ideia. Eu tenho as fotos da gente, né? Eu, Torugo, uma galera dessa época aí. Jaisa Costa, que passou, né? Câmera A galera digital. mal usava telefone pra fazer. Tava com a câmerazinha e tal.
E ele tava na minha frente, velho. E aí todo mundo ficava iludindo ele, né? Os caras, não, você canta bem mesmo. Fale isso, fale que você vai revolucionar a indústria da música. Pra tirar onda, né? Pra tirar onda. E hoje ele é um... Porra, ninguém nem sabe o que aconteceu com a vida com ele, né? Eu não sei. Mas assim, tipo, falava de maldade pra poder ele... De maldade, eu falar. acho isso uma sacanagem com a pessoa. Poxa. Porque pô, vai que a pessoa tenha depressão depois por isso, né? Porque ele hoje é uma piada. Sim, falou em ídolos, em piada no ídolos ele é referência, né? E que realmente é engraçado, desculpa. Mas... Não, acho que ele vai ver, mas assim, é porque foi engraçado. Porque é o corte, né? A edição fez justamente isso, né? Na maldade, tipo assim, a minha vida é a música, eu estou aqui. Ele fala alguma coisa tipo, eu vou revolucionar a indústria da musical, música, porque minha voz é diferente. Quero dizer pra você. E começa assim, né? Essa música É delicado, é muito né? triste. Imagina a família assistindo, gente. Não. É aquela coisa, né? Mas é assim, fale bem, fale mal, fale bem. Eu acho que a pessoa tem que levar dessa forma. Porque, assim, né, é difícil, mas você citou um negócio que eu acho massa, assim, que a gente falar também. Como esses realities, assim, por exemplo, esse feedback que o cara deu pra você. Se você fosse entrar na pira desse feedback aí, de tipo, você dá sono, você não sei... Se você for uma pessoa influenciável demais, assim, de achar que aquilo ali é uma opinião definitiva, você pode destruir o sonho da pessoa. Acaba. E ainda mais com a idade que a galera vai, né? 18 anos, tem agora... Tem gente que vai com 16 e tal. A depender do que você fala, você vai estragar a vida da pessoa, né? Com certeza. Porque esses programas televisivos ainda são referências, embora hoje em dia tem outros veículos, como o YouTube, Instagram, TikTok, não sei o quê. Exato. Mas ainda faz parte do imaginário de qualquer pessoa. Pô, se eu for para a Globo, você vai chegar no ápice do meu sucesso. E é realmente, né? Pô, o INE, ela foi para lá e eu lembro que o ano que ela foi, ela cantou no Réveillon da Aracaju, não foi? Foi. Abre muitas portas, né? Demais, pô. Sim, sim. E é interessante a gente usar eu gosto de usar essa analogia para isso, né? De fato, valorizou meu passe, não posso negar. Não posso negar. E também não nego, inclusive. E é bem isso. O João colocou isso no início, né? Sobre... Na época que ele tocava no Rio de Janeiro, quando ele voltou a tocar em Aracaju, a gente aprende os limites. Sim. Você aprende, você reconhece seu próprio valor. Não porque alguém te disse algo bonitinho, ou puxou sua orelha, ou qualquer coisa do tipo. Porque você reconhece todo o processo, toda a sua construção, e você passa a reavaliar as coisas. Opa, então tem alguma coisa aqui que dá para ser, né, reutilizado e afinado de uma forma mais justa, mais correta, enfim. Mais coerente com o meu momento, né? Com certeza, sabe? E aí você passa a impor, estabelecer determinados limites. Não dá para tocar em determinados lugares com som muito assim, muito assado. Porque eu entendo que o tipo de som que eu tenho, o tipo de som que eu faço, né, exige minimamente, não é exigindo, né, a mega uma estrutura The Town, Rock in Rio, Super Bowl, coisas desse sentido. Ela já citou o novo The Town. Eu gostei das referências. As condições dignas, né? Exatamente. Você opa. Eu faço eu elenco, eu publiquei um livro que faz parte da minha dissertação que fala sobre condições de trabalho do músico. Eu elenco as condições de trabalho. Veja, não tem alimentação. Os bares hoje em dia, eles cortaram como é o nome? Como é que fala? O consumo, né? Consumo, só água, e olhe lá. Aí não tem o som, geralmente. Agora os bares não estão querendo que você leve som, mas não, eles têm. Mas é o som de home theater, que é para ficar assim, bem baixinho, enquanto a galera conversa. Pois é. Não é compatível com música ao vivo. Pois é. Aí não tem palco. Ou seja, foi sabe? planejado para lounge. E nem lounge, viu? É tipo assim, é música ambiente. Então, tipo assim, cara, não faz. Não faz. Não chama músico. Não chama. Aí colocar. Não, agora a gente só aceita bateria eletrônica. Eu falei, bicho, eu não gosto. Eu não gosto de bateria eletrônica, porque agora tem essa coisa do SPDX, né? Que muitos bateristas usam. Por conveniência, porque realmente é mais prático, levar uma bateria grande. Sim. Só que, sonoramente, não é. Eu falo isso para todo baterista. Bicho, um baterista que fala que gosta desse instrumento, ou ele tá com o ouvido muito ruim, ou ele é preguiçoso. Porque não quer carregar som. Então, são essas as condições de um bar. Então, quando você se submete a tocar em barzinho hoje em dia, eu falo isso, né? É uma dica que eu dou para todo artista que está começando e quer
quer ser um cantor, quer ser um artista reconhecido, bem, não vá tocar em barzinho. Porque tem essa romantização que fala o seguinte, olha, você vai aprender visita, muito, né? Né, uma escola, que não é uma escola para você regredir. Tecnicamente, porque você fica rouco, você vai ter que cantar assim, em tons altos, assim, não sei, só para ter a técnica de cantar em tons altos baixinhos. É difícil, né, chegar nesse nível técnico. Eu super entendo. Para mim foi super desgastante nesse sentido. Assim, eu sou grata a todo o processo, né? Que a gente está colocando aqui as dificuldades e os desafios. Sim, claro. Qual é o nome de TCC, isso, né? As dificuldades e os desafios de da música na noite. Sim. Só que, assim, tem, óbvio, a parte positiva desse processo todo. Só que a partir do momento que você acaba se conhecendo enquanto músico, é aquilo, né? Você passa a filtrar muitas coisas. Eu canto numa região que é média aguda. Então, não dá, por exemplo, para você fechar. Não dá para fechar, por exemplo, 3, 4 shows no final de semana, um repertório de 3, 4 horas. Não fica rouco. Exato, a minha recuperação é completamente diferente. Com Mariah Carey no repertório. Eu vejo, Whitney. Adele, Beyoncé, essas que fazem, tipo, 50 shows no ano. Tudo bem, mega shows, né? Sim. 3, 5, 6 meses ensaiando coreografia, aquela coisa toda. Elas têm seus calos, suas fendas, aquela coisa toda. Imagine você colocar 4 horas, quinta, sexta, sábado e domingo, todo final de semana, gente. Eu faço fono toda semana. Uhum. E, infelizmente, eu já escutei da minha fono, doutora Neuza Salles, maravilhosa. Que, inclusive, eu conheço. Ela é mãe de uma amiga minha. Incrível. Que ela me falou, a partir do momento que ela passou a me atender, ainda foi durante esse processo de The Voice, inclusive, ela abriu o jogo para mim. Estou muito feliz com a sua presença aqui, esse acompanhamento que você tem feito comigo, que ela está comigo até hoje, inclusive, porque eu recebo muitos músicos aqui já com lesões. Eu só recebo cantores com já lesões, com problema, né? Com problemas. Tem Problemas esse problema. sérios. Os caras não procuram com antecedência, né? É só quando tá ruim. Exatamente. E, assim, claro que acho que é uma informação... É saúde, gente. Você tem que cuidar como qualquer outra coisa na vida. Você toma banho todo dia, você, enfim, escova o dente todo dia. Tem que cuidar da voz. Olha, Você pega, cuida do viu, seu Ine? corpo. Porque senão a gente vai engordar sozinho. Não pode, não. Aqui tem que engordar em conjunto. Pego. Então, são esses detalhes que você começa a colocar ali na listinha. Será que vale mesmo? Exato. E o tempo para você aquecer? E o mais difícil, que às vezes a gente está cansado pra caramba, sai de um show para outro. Reaquecer, desaquecer. Isso tem um investimento físico extremamente grande, assim, sabe? Tem alguns eventos que ela consegue me acompanhar. E aí é que eu vou tendo noção de como esse trabalho é feito, né? Ela me acompanhou na gravação do DVD também, das músicas. E aí ela pega meu repertório, ela vê a quantidade, ela vê mais de 20 músicas, ela começa a se desesperar. Não, peraí. Ela mesma começa a sinalizar para a Moacir, né, que faz meu áudio, para os rodos, vamos parar, chama ela para cá. Deu 1h20 de show, ela tá me chamando para fazer todo o reaquecimento, todo esse processo de retrazer, recuperar a voz e depois para continuar a segunda parte sabe? Então, você vai entender. E você não acorda rouco no outro dia. Você é um exemplo a ser seguido, Yuni. Até você falando, dá pra perceber. Não, eu já tinha até elogiado, né? A gente se encontrou no show, eu falei, por sua voz tá perfeita, velho. Falando, cantando, ela falando aqui, dá pra perceber que a voz dela tá com uma qualidade bacana. Então, acho que você é um exemplo muito bom pra gente. Obrigada, gente. Eu vou chorar, não sei. Não, mas é verdade. Ó, não sei se vocês viram. A Fona agradece. Pois é, doutora Neuza Salles. Não sei se vocês viram recentemente o filme da Whitney, que passou muito pouco tempo aqui em Aracaju. Ficou, tipo, 2 semanas e olhe lá no cinema. Mas tem uma parte do filme exatamente que ela tá junto com o coach vocal dela, né? O cara que conduz o maestro dela, da banda dela. E aí, tipo, vamos fazer uma apresentação única, que foi uma que ficou marcada muito, acho que foi no American Music Awards de 94. E que ficou super marcada dela, tá no YouTube, quem quiser ver e tal. Ela faz um medley bem lindo de só músicas fracas, assim, só músicas bem facinhas de cantar, para não dizer o contrário. Ela canta Nina Simone, começa com a música de Nina, depois vai para And I'm Telling You,
aquela música que do Nossa, Dream Girls. do Dream Girls, sim. Depois vai pra outra e encerra com I Have Nothing, eu acho, não foi? Não Sim, lembro, sim, que é uma do- dela. Do guarda-costas também, né? Meu Deus do céu. Aí ela mesma fala pro cara assim, ela dizendo, cara, como é que você quer que eu faça isso aqui? Aí ele fala, não, mas eu acredito porque sua voz consegue. Aí ela disse, não, bicho, mas eu não vou aguentar. Tipo assim, aí ele falando, não, mas eu sei que a sua voz consegue. Então, tipo, você é a única... Você tá me pedindo para eu escalar o Everest de música, cara, com a minha voz. E ele falou, mas eu sei que a sua voz consegue, vai ser marcante. Aí, tipo, tanto que ela conseguiu fazer, e realmente é uma apresentação incrível, mas que exige da voz. As pessoas esquecem que a voz é um instrumento. Eu acho que quando você começa a encarar a voz como instrumento mesmo, então, tipo, você tem que afinar, você tem que cuidar, você não limpa o seu violãozinho, você não dá aquele grau nas cordas, você não faz uma coisinha, você não... É a mesma coisa com a voz. Se não for mais delicado ainda, porque é um órgão, é mais... E a gente usa com muito instinto, né? O ser humano usa a voz para tudo. Então, você tá com raiva, você... vai tá rouco. Você quer beber alguma coisa, às vezes quer fumar e tal. Isso tudo vai estragando. Então, para você ser um profissional da voz com a qualidade nível Winnie... Mas o Ine, mulher tem que abraçar esse poder. Gente, eu tô aqui agradecendo, mas Mas cara, porque você acaba sendo referência nesse sentido de cuidar da voz e tudo mais, e eu acho que é um exemplo para outros músicos que vêm, porque a gente vem de uma era meio rock and roll, né? Sim. Que a galera, eu não sei como é que rockstar tá vivo até hoje. Porque, tipo, era cigarro, droga... de hábitos, assim, Nossa, eu mesmo agora tô viciado em café. Café é o inimigo da voz, né? E né? Eu sou viciado em café, porque hoje eu Resseca acordo, horrores. se eu não beber... Por isso que minha voz é meio ruim. Então, isso aqui que a gente tá fazendo, fala... Enfim, né? Mas aqui, né... Não, mas aqui a gente tá no bate-papo, a gente não tá... E agora eu tô adorando tomar vinho enquanto canto, que é pra dar aquela... Eita, horrível tá também. entrando na fase meio... Falando e cantando, comendo, rockstar, né? falando. Tá meio ruim, né? Mais ou menos, eu não... O que eu só consumo é cerveja, vinho, água e café. Pronto. Tá bom. Não tá tão rockstar assim, não, né? Tá mediano, vai, diga aí. Tem outra coisa? Não, na verdade, é isso. Eu agradeço a gentileza de vocês. É que eu me considero muito nesse sentido de sigo aprendendo muita coisa, assim, sabe? Então, eu não gosto de perder essa sensação de que, tipo, eu continuo aprendendo as coisas, né? Porque eu me acho muito curiosa. Então, eu gosto de ficar nesse lugar, não por achar confortável, mas por entender que essa curiosidade vai me levar a fazer coisas melhores, assim. Então, eu gosto de encarar as coisas muito dessa forma. Claro. E é onde eu quero chegar naquela conversa inicial que a gente estava tendo, sobre entender os seus limites. É que você passa a analisar, descobrir essas coisas, e você passa, de fato, a saber valorizar, precificar exatamente o que você faz. Aí você para analisar que você realmente não cabe em todos os espaços, senão você não vai conseguir manter o mínimo, que é, por exemplo, a manutenção do seu instrumento. Seja ele violão, bateria, investir no SPDX, que é caríssimo. As pessoas explica aí pra galera que não sabe o que é SPDX. Mas a bateria eletrônica, né? Vocês já viram que é uns padzinhos assim, que você... Uma nova, atual, começa... 10 mil. Já começa daí. Que delícia. Entende? Não é todo mundo que tem esse limite no cartão de crédito. Exato. Que tem esse score todo com os bancos para poder fazer um investimento assim. Então, é algo a ser construído. A mesma coisa, eu procuro lidar com a minha voz, assim, né? Então, quanto de investimento eu tenho, por exemplo, você falou do estético, né? De figurino, isso e aquilo, mas de alimentação, horas de sono. João tem uma agenda de shows assim que eu não sei como é que ele se aguenta. Não, eu e é porque ele é rockstar, ele tá dizendo que não, mas... Não, então, como eu fazendo ainda a conexão com o que você está falando. É importante ter essa noção do cuidado, do autocuidado, mas antes mesmo de você entrar no circuito da música, no mercado, como eu, como Toro Guterres, como Matheus Maia, como meus colegas, né, os seus também. Porque você, quando entra, você fica refém daquele dinheiro, né? Eu aprendi a ganhar dinheiro com música com 14 anos, então estou com 30 e ainda não consegui outra maneira outra fonte de renda que vale a pena. E aí eu sei que eu não posso fazer 3 shows por dia, cada um de 3 horas, mas eu preciso daquela grana. Agora, por exemplo, eu passei desde a pandemia até agora juntando dinheiro. Então, peguei todos os shows possíveis para juntar dinheiro, porque agora eu vou ficar 2 anos morando em São Paulo.
Mentira. Tô triste. Então, Prioridades, né? então Não. assim, a pessoa depende das condições que a pessoa tem também, que vai submeter ou não. Exato. Então é legal desde do início, vamos encarar aqui como se a gente estivesse dando dica para quem está começando, porque aí você já se programa financeiramente de outra maneira. Ou então não crie hábitos que exijam tanta grana assim, Caros. por exemplo. Exatamente, que você não consiga sustentar depois, né? Isso também serve. E invista Educação em outros financeira. meios, velho. Barzinho, festa particular, casamento, não sei o que. Beleza, é uma Abra realmente legal. seu catálogo, Mas né? se você quer ser artista mesmo, né? YouTube, Instagram, Spotify. Se divulgar, não sei o quê. né? Tem agora, né, ferramentas que tornam esse processo um pouco mais acessível para a galera que está começando. E isso é muito legal. Na época que a gente começou, não era bem assim, né? Eu queria tanto ter que na nossa adolescência tivesse Instagram, TikTok. Nossa Senhora. Nossa, ia se promover bem melhor, né? Não, fora os softwares de produção, né? Que hoje em dia Exato. você tem softwares Pois é. de produção Você monta seu mais estúdio em acessível. casa, Monta em casa. enfim. Exatamente. Esses mics aqui, tudo bem, isso não é bom para cantar, mas tem microfones assim que é legal para Os cantar. tutoriais você de pode craquear, né? Então, Não. Não, mas tem os programas muito legais, né? O Ableton Live e vários outros que você usa para produção que, enfim, a gente está descobrindo artistas que estão saindo de casa, Sim, assim, tipo, sim. tanto produtor quanto cantor. Só para puxar a sardinha de novo para o The Voice, você ficou com o coach, quem foi seu coach mesmo? Eu comecei com o Teló, depois a Isa me roubou. A Isa te roubou. Danada. Que a gente então a gente sabe que ali você já tá, né, tipo assim, quando você foi para do Teló para Isa, tipo, ela roubou você naquele Isso, na é um batalha negócio que eu- do Na batalha que eu perdi, né? Na batalha que você perdeu, né? Que o Michel escolheu a outra do nosso time, que é a Ioiô. E aí a Isa me roubou nesse meio tempo. Se eu não me engano, tinha também vaga no time do Lulu, pelas contas. era agora não Lulu, lembro bem. Isa, Lulu, Isa, Carlinhos Ivete. Ivete. Aí Não foi foi o último Carlinhos Brau, ano não? de Ivete. foi o último ano de Ivete. Aham. Ivete Carlinhos e Brown, né? Teló. Carlinhos voltou depois. Foi, No depois ano que eu seguinte. acho que foi. Ivete No ano saiu. da pandemia. mas ela Foi, ele voltou. voltou. Mas eu ia te perguntar só assim, quais foram as dicas ou os toques assim que mais te marcaram assim desses coaches assim, tanto do Teló quanto da Isa assim? Gente, eu fiquei assim encantada com o Michel Teló. Eu já sabia, por acompanhar um pouco da trajetória dele, assim, na época que ele era do Tchê Garotos, né? Eu gosto muito de banda, né? Então, aquele formato que ele Sim. fazia assim no início da carreira dele, né? Eu achava sensacional, antes da carreira solo, de fato, né? Do Aí Cê Te Pego e tal. Esse furou todo. O tamanho da musicalidade que ele, de fato, tem, no conhecimento que ele tem, e a forma muito espontânea que ele tem de passar as informações. Né? E num dos momentos que a gente passava a música da batalha, inclusive, apesar de ser uma música internacional, né? Foi E ele. quem canta internacional, às vezes fica nessa, não vou escolher Teló, porque associa muito a imagem dele Ele ao coisa. sertanejo. Foi Bruno Sabia, Mars, não tinha foi? pensado não nisso. Não, foi Harry Styles. Foi a de Harry Styles. Foi. Sign of Times. Tem disso, né? E ele, de fato, é quem mais ganha, né? Ele tem uma leitura fantástica, porque ele tem um catálogo muito diversificado, de fato. Né? Então, ele é músico, ele é produtor, ele é cantor, ele é compositor, ele é multi-instrumentista. Então, ele tem uma visão muito aberta. diferente, Ele tem uma leitura diferente. O Lulu também tem um espectro bem bacana nesse sentido e tal. E tem uma leitura do jogo do lado de fora que é muito interessante também, né? Ele tem muito esse filtro do público, assim. Mas à medida que a gente foi passando assim a música, que em tese não é do universo dele, assim, ele foi muito gentil e muito aberto na hora de passar as instruções da música do Harry Styles. A gente vinha ensaiando uma coisa, ele foi por um caminho diferente, mais sutil, e que deu, assim, a nossa batalha foi uma das que mais teve repercussão no nosso ano, assim. Sim. E aí, graças a essas instruções que ele foi passando pra gente, quando a gente achava que já estava com a apresentação toda pronta, assim. Não, vamos fazer assim. Não, deixa ela cantar aquela parte. Então, e se vocês fizessem assim? Foi tudo muito pontual, assim. E na hora que a coisa estava acontecendo, sabe? Então, a gente já vinha... a gente já vinha ensaiando algumas partes. A gente trocava alguns trechos, assim. Passava junto para ver como é que ficava. E aí,
ele pontuou exatamente onde a gente não achava que caberia mais nada, assim. Foi justamente o brilho que teve. É o brilhozinho, né? É a visão de quem... Aí a gente vê... Quem tá nisso direto, é e aquela visão macro. Eu gosto de enxergar essa experiência do The Voice, assim, é você enxergar a coisa com formato macro. E, claro, diante das suas condições, das suas possibilidades, diante que você faz o melhor com o que você tem. Diante daquilo que você tem, você vai entregar o seu melhor. Sim. Sabe? E não tem problema de você tirar uma leitura diferente daquilo, sabe? Sim. Então foi bem bacana. Foi muito enriquecedor conhecer E a Isa já foi um pouco depois, então, tipo assim, mas foi legal também a experiência? Você chegou a ter tipo, orientação dela? A gente conversou com a Isa não muito antes da apresentação. A gente já tinha ensaiado bastante coisa, assim, mas a gente trocou muita ideia com ela. Ela deu uns toques sobre a profissão, assim. Primeiro que não tem como dizer, gente, ela é belíssima. Ela é aquilo mesmo, uma Barbie. Meu Deus. Sem condição. Enorme. Fiquei sem condição, bicho. surpresa com a altura da Bonita. Né? Ela é muito alta, realmente. E ela foi muito gentil nesse acolhimento, bem diva, assim. Ela procurou conhecer, antes de passar qualquer informação assim sobre o processo, dicas, coisas nesse sentido, ela procurou nos acolher, sabe? Isso. E dali, e pegava a gente pelo braço e ficava perto. E a gente via uma movimentação ao redor dela que era diferente, porque ela tem esse perfil muito diva mesmo, né? E aí, extremamente elegante e tal, na forma como ela aborda as pessoas, e você vê esse carinho, essa recíproca, né? E você vê um cuidado muito grande com ela também. Então, você tem essa leitura de entender que aquele acolhimento não é à toa, né? Deixa eu te acolher aqui. Sim. Porque se eu não chegar, é capaz de separarem a gente, né? Mas as pessoas acabam gravitando ao torno dela dessa forma, porque ela é assim, né? E a gente entende também, né? E a Ivete, por exemplo, aquele acontecimento, ela apertou na minha bunda, um negócio assim, falei, morre. Meu Deus. E eu vou lembrar disso no avião, né? Aquela coisa, né? O branco, né? Falei, ai, meu Deus do céu, ela apertou meu bumbum, meu Deus. E depois isso foi pra TV. Mas eu acho ótimo. Assim, Quantas pessoas tiveram essa oportunidade de ter a bunda apertada por Ivete? E você vai observando certas coisas, sabe? Tipo, eu não fui do time da Ivete, né? O Teló bloqueou a Ivete. Mas Ivete, de todos os times, ela sabia o nome de todo mundo. De cor. É uma coisa. Ela sabia o nome de todo mundo. Você percebia de longe que ela estava chegando, que parecia aquele furacão, né? Todo o corredor todo se movimentava junto. A energia, né? A energia da mulher é um massa negócio demais. Assim, sensacional. Então, a gente vai tendo essas leituras, a gente vai entendendo como a leitura que a gente tem dessa criação, né, dos nossos ídolos, dos nossos artistas, né, e como eles reagem, de fato, nos bastidores, é que é legal. Né? Eu não sei que outra oportunidade eu teria, assim, com o tempo, né, 3, 4 meses ali desse processo todo, assim, né, de ver, lógico que não todos os dias, mas ver como é que essa movimentação deles nos bastidores, de fato, né, os últimos retoques, os ajustes, esse contato que as equipes têm com eles também, né, é interessante ver como eles se comportam, como eles tratam a gente, né. E eu acho legal que, assim, isso só comprova que hoje só se mantém no mercado quem é de verdade. Porque, assim, se uma pessoa é fake, em algum momento isso vai sair. Então, por exemplo, muita gente poderia desconfiar. Esse negócio, esse jeito de Ivete aí é só, como diz aqui em Sergipe, né? Só enxame. E tal, não sei o que lá. Mas aí você vai, convive, você fica... Putz, ela é assim mesmo, cara. Então, assim... Mas isso é o que sustenta essas pessoas no mercado hoje. É a verdade. Porque a quantidade de gente... É muita gente talentosa. Ok. Mas quem é que se relaciona com o público mesmo? Quem toca na veia? Quem é que o público se sente, pô, vou comprar essa ideia aqui, não essa. É quem é de verdade. Eu sinto muito isso, assim. Quem passa, quem não é fabricado. Por isso que eu tenho muita dificuldade, polêmica, vou ser cancelada, muita dificuldade de aceitar K-pop, sabe? Tipo assim, aquele pop coreano, que os caras vão para a universidade aprender a ser estrela de música. Eu não entendo muito isso. Para mim é uma coisa que você pode aprender, como você falou, técnicas assim, coisas assim, você pode criar um olhar mais técnico, um olhar mais profissional em cima da coisa, pode. Mas o talento e a paixão pela música vem... Né? A espontaneidade vem de você, cara. Não é uma coisa que eu acho que se fabrica, sabe? E que não necessariamente precisa ser como a de Ivete. A galera tem que ter... Não é. Tem essa de noção, verdade, né? na sua verdade. Porque senão fica parecendo que todo mundo tem que ser aquela... Colocar o exemplo
Cássia lá em Eller, cima, velho. aquela coisa. Cássia Eller era uma pessoa super tímida e tal. Então, tem que, só que ela tem a verdade dela. Mas é a verdade dela, exatamente. E tanto que tentaram copiar a Ivete, mas então, né? Eu tô aqui me queimando com várias... Não, mas não, gente. Eu acho que todo mundo tá onde tá, porque tem algum merecimento envolvido. Mas eu só... Mas eu acho que algumas coisas ainda me surpreendem muito nesse mundo moderno. Eu acho que o que você está falando tem super sentido e a gente sente, mas também tem muita gente fake, né? Que estão aí, inclusive, há também anos pagando e tal, que eu de falo, real, como é que pode, né? É doideira. Preciso... Mas eu acho que esse castelo cai, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que quem é de verdade se mantém e quem é fake, assim, uma hora o negócio... E com rede social, pior ainda. Aí é que o negócio fica mais difícil. Mas, e Big Brother... Se você quiser ser um artista hoje musical e ir pro Big Brother, fica à vontade também. Porque aí você pode se expor de uma maneira que nunca mais sua vida será. Sabia que eu gostaria mais de ir pro BBB do que pro The Voice. Não pela visibilidade, mas é porque eu acho que eu tenho mais a oferecer brigando então do vamos que... trabalhar vamos trabalhar essa fita, vamos trabalhar essa... Esse ano eu vou preparar um vídeo. Ô, gente, eu acho que você tem perfil. Não acho que ele tem perfil. Diga. É, porque ele é assim, meio galã, né? Careca, galã, é galã. Eu acho que é só do porque... BBB, Eita, ainda canta uma música, pega um Pensa. date. Por quê? Você não tem nada a É porque perder. eu tô com a maquiagem bem feita, vocês também. É muito. Gente, a gente tá chegando no nosso tempo. Infelizmente. A gente tem que marcar um negócio. Eu tenho que marcar um negócio com vocês pra gente fazer um show. Só um? Vários negócios. Ai, Várias coisitas mais. Que é o que é a proposta aqui. Mas eu não posso ir embora. E não posso deixar a nossa galera que está ouvindo aqui, assistindo ou ouvindo, sem algum presentinho, tipo assim, uma coisinha de música. A gente não ensaiou nada, a gente não pediu, eu não pedi nada para eles. Mas então, a gente assim, ensaiou a semana inteira. Não, você pediu nosso corpinho. eu pedi corpo e presença. Mas assim, vamos jogar música aí e a gente vai ver o que sai. Sei lá, qualquer coisa aí que vocês quiserem tocar. Só porque eu acho que quem sabe faz ao vivo. Quer cantar o quê? Exatamente esse horário. Só afinar aqui, porque o ar-condicionado, ele dá uma... Olha aí, tá vendo? Você que não sabe as dificuldades do músico. Ele dá uma... Conta uma história engraçada, inclusive, tem Mas você falou de Giovanna Jorge Vecino, que Pode você ser. gravou? Pode ser. Aquela Paula Fernandes, ela foi num programa do Faustão. Aí na hora de cantar uma música, o violão dela estava desafinado por causa do ar-condicionado. Aí ela foi afinar na hora e o Faustão... uma hora dessa, então tem essa treta aí no YouTube. Tô contando que é pra dar o tempo de final. É uma onda aquilo ali, viu? Mas enfim. Mas fiquem à vontade, o palco é de vocês. Já vão, então? Vamos. Buscar aí na biblioteca da cabeça. A gente pode fazer um medleyzinho, né? Aí o challenge vai ficando mais difícil, mas vocês estão, né? Final... São vocês, né? Então... Final feliz com Te Devoro? Pode ser. Deixa eu ver um tom bom pra você. Você já tem em mente? Sol maior, se eu não me engano. Vamos só degustar. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder agora pra valer. Acho que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, Pode me abraçar sem medo. pode encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor.
coração, não. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, pois eu te ignoro, te conheço. Quando chove é quando faz frio. Noutros planos te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem pensar nos dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado à solidão, não. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar devorar você. Eu quero mesmo viver pra esperar e esperar devorar você. Que presente. Ai, meu Deus. Que presente. Real, de verdade. Eu acho que vocês sabem que eu amo demais música. E, tipo, estar em presença de pessoas tão talentosas como vocês me orgulha muito. Primeiro, ser da terra, tá? Gente, vocês têm que valorizar. Vocês têm que valorizar, levar para outro nível. E também porque vocês são muito talentosos mesmo. A gente sente a paixão pela música no que vocês fazem. Tudo isso tem muito estudo. As pessoas pensam que, senta lá e canta. Não é. Tudo isso tem muito estudo envolvido. O João é a prova aí que está fazendo já 3 doutorados, 5 PhDs e não sei quantos, né? E a Winnie também na estrada, com conhecimento técnico bizarro, assim, que já vem do pai dela, já vem da família dela. Então, tudo isso envolve muita luta, muito esforço, que eu sei que não é fácil, né? A gente está num mercado que é complicado. E ver vocês com essa mesma paixão pela música, assim, apesar de todos os pesares, é muito legal. Então, eu aprecio demais vocês. Eu dou as flores enquanto estamos aqui nesse plano. E que tenha muito mais sucesso para vocês, para o resto da vida de vocês. Eu quero fazer a mesma coisa com você. Primeiro, porque eu acho muito talentosa, muito dedicada à arte de maneira geral, à vida poética do jeito que ela deve ser vista. E pela sua garra de estar aqui fazendo isso aqui, velho. Obrigado por me convidar. Oxe, primeira vez, tá? Vão vir mais, tá? Eu quero vocês aqui mais vezes. Quero, com certeza. E a gente vai trazer outros colegas também de vocês. Eu quero chamar o Torugo, eu quero chamar outra galera aqui também, que já teve no The Voice. Temos outros sergipanos que também já tiveram no The Voice também. E não só eles, mas todo mundo que vocês, inclusive, me indiquem também, pessoas que vocês querem, que precisam ser ouvidas. Pode me falar que eu quero trazer para cá justamente essa galera também. Tá bom? E agora meu recado fica com o pessoal que está em casa assistindo ou que está ouvindo nas plataformas de música. Nossa, a gente é muito chique. Gente, sigam a gente. Eu vou colocar na descrição as redes da Winnie, as redes do João. O João tá fazendo show ainda ou não? Tô fazendo. Tá fazendo. Então, ele tá bancando. Só não hoje, graças a você. Não, mas aqui a visão é outra. A visão aqui é para frente. Mas teve cachê, tá precisando de brincadeira. Oh, meu Deus. Então, gente, na descrição vai estar as redes deles para vocês seguirem, para vocês contratarem, para vocês baterem um papo, enfim, elogiarem e prestigiarem, que eu acho que é fundamental.
E também as nossas redes estão aqui embaixo. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify, Deezer, enfim, a gente está nas plataformas de música para quem prefere ouvir do que ver, né? Que tem essa galera. E mais uma vez o recado: se você quiser patrocinar esse espaço, está abertíssimo. Patrocina sua marca aqui, a gente conversa. Tem também os patrocínios, né, de permutinha, que eu acho ótimo. A gente canta para vocês também. Olha, aí o Winnie já faz um jingle com uma voz. Mentira. Olha. Mentira que eu não estou envolvendo no trabalho dela, não. Né? Depois que vão cobrar o negócio. Vai entrar na negociação. Na negociação, né? Mas é isso, gente. Então, muito obrigada mais uma vez por estarem com a gente, por acompanhar esse projeto. Sigam eles. Viva a música sergipana, viva a música brasileira. E é isso. Obrigada. Obrigada Boa a você, noite. Maluzia. Obrigado, tchau. galera. Beijo, Tchau, tchau. galera. Até a próxima.